de vida. Fique agora com uma palavra de vitória com nossa pastora Angela Franco e seja muito abençoada. Olá, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao 32, que diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Hoje eu quero falar sobre livrando-se de todo sentimento destrutivo. E tem alguns sentimentos aqui em Efésios, nesse texto que nós acabamos de ler, que destrói nossa alma, destrói nossa vida, não é? E esse texto de Paulo aos Efésios traz uma chamada à santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é santidade? Muitas pessoas fazem uma tempestade no copo d'água nessa questão de santidade. Ah, mas é muito difícil levar uma vida de santidade. O que significa essa palavra santidade? Santidade significa pureza, significa uma vida piedosa. É isso que Deus tem para nós, não é? Uma vida piedosa. Então, para vivermos essa vida piedosa, essa santidade e vermos ao Senhor, há uma convocação de deixarmos o nosso modo anterior de vivermos para trás, não é? A salvação, ela é gratuita. Mas a salvação requer de nós alguns posicionamentos, algumas mudanças de comportamentos. E aqui, esses sentimentos, nós temos que abandonar. Teremos que abrir mão da vida antiga e deixar o novo, modificar, não é, a nossa maneira de viver. E aqui em Efésios, Paulo ele foi direto. Ele deixou bem claro o que os Efésios podiam e o que eles não podiam fazer. A maneira que eles deveriam e a maneira que eles não deveriam viver. E ele diz aqui, ele fala, longe de vós, abandonem toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda a malícia. Então ele diz para abandonar a inveja, o ódio, a amargura, a falta de perdão. Resumindo, eles deveriam imitar a vida de Deus. Para viver a vida de Deus, devemos imitar a vida de Deus, como está aqui em Efésios 5, versículo 1. Sejam, pois, imitadores, de Cristo. O que nós podemos tirar aqui para a nossa vida hoje? Antes, os Efésios, eles viviam assim, dessa maneira, dando lugar a esses tipos de sentimentos. Mas agora, isso não cabia mais na vida deles. E existem sentimentos que não cabem mais na nossa vida. Por isso, nós devemos tomar um posicionamento de nos livrarmos desses sentimentos. E o sentimento que nós vamos falar hoje é a amargura. Longe de vós toda amargura. E o que é amargura? Eu fui dar uma olhada, para resumir. O que é amargura? É um sentimento forte de dor. É uma tristeza profunda. A amargura é uma insatisfação. A pessoa amargurada, ela está com um sentimento forte de dor, ela está com uma profunda tristeza. É como se ela tomasse uma água amarga todos os dias, levantasse, ao invés de tomar o seu cafezinho cotidiano, ela tomasse, logo pela manhã, aquela água amarga. E por que nós temos que abandonar a amargura? Porque a pessoa se torna aquilo que ela sente, A amargura, ela torna o ser humano altamente agressivo. A pessoa amargurada, ela fica agressiva. Por quê? Ela é ferida em suas emoções e enquanto ela não recebe a cura de Deus, enquanto a vida de Deus, ela não recebe a vida de Deus, enquanto ela não amadurece, enquanto ela não cresce na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, a pessoa ela é vulnerável. A pessoa se torna refém de suas próprias palavras e atitudes. Porque o amargurado faz coisas e diz palavras que depois se arrepende. Enquanto essa água amarga estiver dentro da pessoa, enquanto não for colocada para fora, ela vai viver assim. E isso vai acarretar para ela enfermidades espirituais, mas também no seu corpo.
Porque o amargurado atrai doenças psicossomáticas que são geradas pela alma, pelas emoções. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20, falando, não me chame de bem-aventurada, não me chame de uma pessoa abençoada, mas me chame de Mara, porque Mara significa águas amargas, porque ela estava vivendo um momento de grande tribulação, um momento de perda. Muitas das vezes a amargura ela entra na vida da pessoa, até mesmo de um servo, de uma serva de Deus, através de uma tribulação, através de uma perda. E essa era a realidade de Ruth. Então ela diz, não me chame assim, me chame de Mara, que significa águas amargas. E o pior de tudo sobre esse sentimento da amargura, o que está lá em Hebreus 12, 15, que diz, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha que coisa, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause confusão e contaminação a muitos. Olha que coisa triste, né? A pessoa amargurada, na realidade, ela está excluída da graça de Deus. Ela está excluída. O que significa graça? Favor imerecido. Ela não está recebendo o favor de Deus. Ou melhor, ela não toma posse, ela não consegue viver o favor de Deus na vida dela. Na realidade, a pessoa amargurada, ela não se encontrou em Deus. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 13, versículo 9 e 10, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, se a pessoa não consegue se amar, por que às vezes você está rodeado de pessoas amarguradas que vivem ferindo com palavras, vivem ferindo com atitude? Porque na realidade essa pessoa não se descobriu em Deus. Ela ainda não descobriu quem ela é, o que ela pode, Porque se ela soubesse quem ela é, se ela souber quem ela vai colocar as mazelas dela, as tribulações, as situações que vêm, as lutas, os ataques do inimigo, ela vai colocar tudo isso diante de Deus e vai ficar com a sua alma livre. O próprio Jesus falou, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a pessoa, ela caminha, ela carrega aquela amargura dentro dela. E Romanos 13, versículo 9 e 10 diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar os outros, nós precisamos nos amar. O amargurado não consegue se amar, então não consegue transmitir esse amor. É ferido e vive ferindo. Se essa pessoa conseguisse, se ela conseguir estar bem consigo mesmo, ela vai estar bem com os outros. Agora, quem não consegue estar bem consigo mesmo, vai estar bem com as outras pessoas ao seu redor? Não. Por isso é muito importante abandonar a amargura. Agora, como lidar com uma pessoa amargurada? Deus me falou isso. Nunca se ire, nunca debata, nunca revide com uma pessoa amargurada. O amargurado precisa de compaixão, o amargurado precisa de oração, paciência e muito amor. Outra pessoa na Bíblia que confessou com seus próprios lábios, ela disse ao profeta, foi a querida Ana. Ana para nós é um exemplo de oração, mas ela disse ao profeta quando ela estava no templo, chorando ali, o profeta pensou que ela estava embriagada. Como é isso, mulher? Você nessa hora do dia você está aqui embriagada, mas ela diz ao profeta, não, meu Senhor, eu sou uma pessoa amargurada de alma. Então, como lidar com uma pessoa amargurada de alma? Eu vejo que o marido de Ana aprendeu isso. Eu vejo que Eucana aprendeu a lidar com uma pessoa amargurada. Por que Ana era amargurada? Porque ainda não estava com o seu sonho, ainda não tinha vivido realizações, a grande realização que ela desejava em Deus. Então ela estava ali com aquela amargura dentro dela. Mas eu vejo que Eucana soube lidar com ela, porque em um certo momento a Bíblia diz que ele responde para ela, não sou eu para você melhor do que 10 filhos? E eu vejo muito amor nessas palavras do marido de Ana. Eu vejo muita paciência, eu vejo muita graça de Deus, ao ponto que Ana chegou a vencer a amargura. E Ana venceu a amargura como pastora. Ela foi e continuou indo ao templo, buscando do Senhor a vitória que ela tanto desejava. Então, precisamos ajudar a pessoa amargurada a se encontrar em Deus. Isso é muito importante, Agora, como, pastor? Isso é possível? Sim, claro que sim.
como eu já disse, muito amor, paciência, né? Vamos ajudar ela a colocar para fora toda essa água amarga, se esvaziar dessa água amarga e se encher do Espírito de Deus, se encher da vida de Deus. Deus me disse: filha, eu não quero no meu reino pessoas amarguradas, e sim amarguradas. Pessoas que amem curadas. Amem em primeiro lugar a si mesmo e ao próximo, porque Deus é amor. Então abandone todo sentimento de amargura. E a arma que você vai usar é se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, e toda amargura ela vai ir embora. E se você conhece pessoas amarguradas, ame, não debata, não revide, porque Deus é amor. Deus te abençoe. Fica agora com a nossa agenda semanal. 15 de abril vai virar tudo aqui no Ministério Colheita das Nações. Estaremos recebendo a missionária Helena Raquel na quarta-feira da Fé Vitoriosa. Será uma noite de avivamento, glória, unção e poder. Venha e traga toda a sua família. Quarta-feira da Fé Vitoriosa. Firma bem, e a sua fé lhe proporcionará grandes vitórias. E eu quero te convidar a estar aqui conosco, aqui no Ministério Colheita das Nações. Nosso endereço é Estrada Doutor Plínio Casado, 3996 Prata, Belfort Roxo. É bem próximo à garagem da Continental. E nós também temos a nossa extensão lá em São Paulo. Fica em São José do Rio Preto, na rua João Chamas, 401, bairro São Francisco. Os pastores Cristiano Miranda e Viviane Franco vão te receber lá. Será um prazer tê-los conosco. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha remover todo sentimento, Deus, de amargura. Senhor, se tiver, Senhor, pessoas que estão dando, Senhor, lugar, e essa raiz, Senhor, está crescendo e às vezes até atingindo outras pessoas com essa amargura, que a partir dessa ministração, dessa palavra, Senhor, essa pessoa seja livre pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, que está nesse trabalho, Deus, alcance agora o coração, Senhor, de pessoas que possam estar passando por esse processo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, imitar a Ti, Pai. Que nós possamos ter a Sua vida em nós, Senhor. E que toda água amarga, Senhor, aonde essa vai agora tocando com o Teu Espírito, Senhor, na raiz dessa amargura, Pai. E arrancando, Senhor, da vida do Teu povo, Pai, todo espírito de amargura, para que possamos, Senhor, viver debaixo da Sua graça. Para que ninguém se exclua, Senhor, da Sua graça, do Seu favor e da Sua misericórdia sobre a nossa vida. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.